Olá, eu sou Carla Anauati, psicóloga e neuropsicóloga. Sou doutora em psicologia clínica pela PUC de São Paulo e diretora do Sinapse, Centro Integrado de Neuropsicologia e Psicologia. Eu agradeço muito o convite para proferir essa palestra. Vamos dar início. O título da minha palestra é A Qualidade na Relação entre Pais e Filhos, orientações para estabelecer uma relação com atenção, carinho e atividades lúdicas. A relação é a chave para o significativo desenvolvimento infantil. Vygotsky menciona que o homem se constitui por meio das relações sociais. Um bebê nasce humano e vai tornar-se pessoa no decorrer do seu desenvolvimento. Uma boa orientação à paz é fundamental para que isto ocorra. Esta orientação proposta é baseada em conceitos simples, mas não tão fáceis de serem realizados e utilizados. Alguns pais ainda não estão preparados para a chegada deste bebê. Se a mãe não tem condições de tomar conta de seu bebê, é fundamental que outra pessoa assuma este papel, pois um bebê não pode ficar muito tempo sem assistência. Bebês já percebem sentimentos de aceitação e rejeição desde muito cedo. Estas experiências ficam registradas em suas mentes como experiências entre eles e o mundo que os circunda. Trabalhos experimentais indicam modificações no sistema neuroendócrino e comportamental dos bebês que sofrem estresse e privação no começo do desenvolvimento. Experiências iniciais influenciam o crescimento do cérebro. Experiências de afeto positivo relacionadas a prazer e segurança aumentam as comunicações sinápticas. Cunha diz que o nível de cortisol salivar basal dos bebês de mães deprimidas causa diminuição da densidade sináptica e da serotonina. Mota afirma que a frequência cardíaca de bebês de mães deprimidas é considerada mais alta. Jones menciona que bebês de mães deprimidas têm uma maior ativação na região frontal direita do cérebro. Field afirma que isto está relacionado com privação emocional. Vejam as consequências negativas de negligência social no desenvolvimento cerebral destas crianças. São duas crianças de 3 anos de idade, uma com normal, né, com o cérebro de um tamanho adequado para a idade dela, e outra criança que sofre extrema negligência. Vejam as diferenças de tamanho e também das estruturas internas. Leal aponta para a existência de um impulso inato que busca a reação de outra pessoa. O bebê se relaciona com o outro que lhe parece uma pessoa legítima e responsiva. Quintino Aires adiciona, afirmando que nem todos os humanos progridem de um cérebro biológico para um cérebro psicológico. Isto depende das relações que estabelece com os adultos que o circundam. Dentro de relações dialógicas, faz-se possível haver essa transformação. Fonseca sinaliza que o bebê é um ser social e que a vinculação é o primeiro passo para a inteligência. Neste momento, vamos propor algumas orientações básicas para pais e cuidadores de crianças. Preste atenção às iniciativas do bebê e responda a elas, mostrando que você está presente nesta dinâmica relacional. Dar holding, segure o seu bebê de uma maneira aconchegada e firme para passar segurança. Olhe para o seu filho enquanto troca, o amamenta e durante todas as situações que estiverem juntos, para criar um contato, tanto visual quanto tátil e auditivo. Enfatize as emoções que aparecem. Deixe as emoções surgirem. Nomeie-as. Esteja inteiro e completo nesta relação. Toque o seu filho e nomeie onde está tocando. Deixe os sentimentos de ternura surgirem. Converse com o seu filho. Estabeleça uma relação com ele. Quando o seu filho fizer um gesto,
faça o mesmo para mostrar que está junto com ele, prestando atenção nele, nesta relação. Quando o seu filho emitir um som, escute e repita este som, ou responda a ele. Comunique-se de uma maneira sensível com o seu filho. Em Cuba, eu vi uma experiência que me chamou muita atenção e eu acho que ela pode ser replicada em outros países, como o nosso, aqui no Brasil. Mães que se juntam em praça pública para estimular essa criança, esse bebê. Conversa com essa criança, estimula, massageia, né? Tem uma pessoa que orienta, essa senhora aqui, ela orienta o que fazer, e as mães fazem todos os dias numa praça e estabelecem essa relação tão importante com os seus filhos. Pais bem orientados devem usar estratégias para promover o desenvolvimento das 3 unidades funcionais de Luria. Luria foi o papa da neuropsicologia mundial e ele divide o cérebro na primeira unidade funcional, segunda e terceira. Vamos falar de cada uma delas. A primeira unidade está localizada no tronco cerebral, aqui atrás, e é responsável pela ativação cortical, né, desse cérebro, pelos estados de vigília. Vários exercícios psicomotores podem ser utilizados para promover a atenção e a ativação do cérebro para essas crianças já um pouco maiores. Atividades motoras, como essas sugeridas aqui nos desenhos, né? Rolamento em cima de um rolinho, rolamento na bola bobat, ou passar por obstáculos, né? Para essas crianças que já andam, mesmo bebês menorzinhos também podem fazer, e crianças maiores também, com obstáculos mais apropriados para cada faixa etária. Meu mestre mandou. Essa brincadeira também é muito, muito divertida. As crianças gostam muito e ajuda nessa ativação cortical. Nessa atividade, a criança só pode fazer o exercício quando escutar meu mestre mandou. Senão, não deve realizar o movimento. Exemplo, meu mestre mandou, toque o nariz. Meu mestre mandou, toque o cotovelo. Meu mestre mandou, levanta a mão. Abaixa a mão. Não pode abaixar, porque o meu mestre não mandou. Outro exercício que pode ser utilizado para ativar o córtex da criança pré-escolar é cabeça, ombro, joelho e pé, sendo que as palavras vão sendo retiradas e somente os movimentos são feitos na medida em que a atividade vai ficando mais complexa. Outra atividade bem bacana é duro ou mole, né? Então, fazer a atividade de quando você fala duro, a criança tem que ficar mole. Quando você fala mole, a criança tem que ficar duro. Então, ela precisa prestar muita atenção para saber como fazer essa brincadeira. Brincadeiras também como corre com tia na casa da tia, corre pó na casa da avó, lencinho na mão, caiu no chão. Moça bonita do meu coração. Também são excelentes para ativar o córtex. Coreografias inventadas pelas próprias crianças criam uma identidade para ela mesma e para a família e pode ser utilizada em todos os momentos. Estes exercícios estimulam o cérebro, promovendo um bom nível de atenção para iniciar e dar continuidade às atividades do dia. Exercícios de memória também, como João foi à feira e comprou uma laranja. Maria foi à feira e comprou uma laranja e uma maçã, e assim vai, né? Cada um vai adicionando uma fruta, tá? Esses exercícios também estimulam o cérebro, ativando, né, essa função cerebral aí, promovendo um bom nível de atenção. A segunda unidade já está aqui, é a parte posterior do cérebro, pós-fissura central. E ela inclui o lobo parietal, occipital e temporal. Então, aqui, ó, tá aqui a fissura central. O lobo parietal é responsável pelo tato.
O lobo temporal é responsável pela audição e o lobo occipital aqui atrás é responsável pela visão. Vamos promover aí algumas estratégias, né, para utilizar essa parte posterior do cérebro. Então, alguns jogos, brincadeiras, né? Então, brincar, fecha os olhos e escuta todos os sons ao seu redor por 1 minuto e depois pede para a criança nomear pelo menos 10 sons que ela escutou. Jogo dos 7 erros, né? A criança vai olhar para uma folha de papel que vai ter 2 desenhos e ela vai ter que encontrar os erros, ou seja, o que não está igual em um desenho e outro, numa busca visual. Então, primeira atividade de fechar os olhos e escutar, auditiva, o jogo dos 7 erros, visual, e um saco mágico com objetos dentro, que a criança coloca a mão e tenta adivinhar o que tem lá dentro, estimulando toda essa parte tátil do lobo parietal. Atividades auditivas que podem ser usadas aqui, como, por exemplo, esses berloquinhos na mão, que tem chocalhinhos, histórias, livros para contar, outros chocalhos, ou outros atividades, brinquedos que tenham som. Atividades visuais que são muito coloridas, né? Que tem aqui formatos e cores. Outras atividades que você olha pelos cores e você pede. Então, por exemplo, me fale tudo que tem vermelho aqui. Me fale tudo que tem verde aqui. Me fale aonde você está vendo o jacaré, né? Ou a boia. Me fale aonde você está vendo o balão, o tambor. Ou atividades táteis, né? Como, por exemplo, andar em cima de um tapete, né? E esse tapete tem diferentes texturas. Isopores que caiam em cima da criança, né? E que ela possa sentir essa textura, ela possa rolar em cima desses isopores. Bolinhas táteis que você passa fazendo massagem no corpo da criança. Então, tudo isso vai estar estimulando a segunda unidade funcional do Lúria, do lobo, aqui, lobo parietal, temporal e occipital, tá? Responsável, então, por esses sentidos de tato, visão e audição. A terceira unidade, ela contempla toda essa parte anterior do cérebro, está localizada no lobo frontal e é responsável pela organização, planejamento, antecipação da ação, solução de problemas, correção de erros, adiamento de impulsos. Então, é a última no desenvolvimento ontogenético a ser desenvolvida, é a última parte do cérebro a ser desenvolvida. Quando a criança nasce, ela já tem a primeira unidade funcional desenvolvida e pronta. É a unidade do sono e vigília, da respiração, né? Por isso que falam assim, não pode machucar a nuca, porque pode morrer, né? Então, essa parte aqui atrás é muito, muito importante e ela já está pronta desde que a criança nasce. Essa segunda parte, né, a segunda unidade funcional que contempla todo o cérebro posterior, ela vai se desenvolvendo e formando conexões neuronais e redes e etc. durante a primeira infância, na fase sensório-motora. E a última parte a se formar, a se desenvolver, a formar redes conectivas do cérebro, é essa terceira parte, que é a terceira unidade funcional. Então, a criança já está mais madura aí, tá? A partir dos 7 anos, né? Então, é a fase onde a criança começa a conseguir controlar melhor o seu corpo, o seu comportamento, porque até então, essa parte não tem tanto desenvolvimento, né? E não está em pleno desenvolvimento ainda.
A partir dos 5 a 7 anos, e dali em diante, durante toda a adolescência, essa parte frontal do cérebro vai se desenvolver. Então, aqui tem algumas atividades que eu executei com crianças em creche, que eu vou mostrar para vocês. Tem algumas fotos aqui de atividades. Então, essa daqui, por exemplo, a gente estava brincando da música Meu Pintinho Amarelinho. Aí as crianças todas fazem assim, cabe aqui na minha mão, na minha mão. E essa criança, especificamente, estava cantando comigo, brincando comigo e ainda mostrando o pintinho amarelinho na parede, né? Então, ela estava fazendo essa relação. Eu estava cantando a música, ela cantou comigo, em seguida ela levantou, foi até a parede e apontou e mostrou. Então, são atividades de nomeação interativa, muito importante para essas crianças. Esses brinquedos, né, sendo utilizados com crianças pequenininhas, também estão desenvolvendo o cérebro da criança. Então, brinquedos que tocam música, vejam bem esse brinquedo. Ele toca música, ele é colorido, ele tem texturas, né? Então, é um brinquedo muito rico que estimula todas as áreas posteriores do cérebro dessa criança. Aqui a gente estava brincando de cantar parabéns a você. Então as crianças estão batendo palma, porque elas já identificam que parabéns para você é uma música que bate palma, e a gente estava cantando a musiquinha, batendo palma e interagindo, né? Então as crianças em si interagindo, eu interagindo com elas e elas identificando este som desta música com o parabéns a você que bate palma. Aqui, atividades de nomeação e interativas, como todas as outras, que a gente estava brincando. Então, assim, né? A roda do ônibus roda, roda, né? O passageiro sobe, desce, desce. Então, a porta do ônibus abre, fecha, abre, fecha. Então, todas essas atividades, essas brincadeiras que a gente consegue, inclusive, observar em desenhos, filminhos, né, que passam, são muito educativas, interativas e estão aí desenvolvendo o cérebro dessa criança, né? Veja essa mesa de atividades, o quanto ela tem atividades que desenvolvem toda essa parte posterior do cérebro que está sendo desenvolvida nesse momento, né, da fase, né, da faixa etária da criança. A criança tem 2 anos, 1 ano e meio, e essa criança aqui tem 1 ano. E aqui estamos nós, né, utilizando essa mesa, que tem cores, que tem barulhos, que tem texturas, né? Todo necessário para esse desenvolvimento. Aqui, como vocês podem ver, é uma atividade bem simbólica, né? Porque a gente estava falando no telefone, mas aí qualquer coisa pode ser o telefone, né? É só colocar assim, alô, tudo bem? Como vai você? E aí as crianças, elas vão pegando os objetos que elas veem, bichinho de pelúcia, né? Um brinquedinho aqui, colocam no ouvido para se comunicar com o outro. Então, é uma atividade simbólica de comunicação, que não importa o que você tem ao seu redor, né? Até a própria mão você pode pôr, né, no ouvido e brincar de telefone. Alô, como vai você? Você está bem? Né? E aí você interage com a criança. Em épocas atuais de pandemia, né, também sugere-se atividades cognitivas utilizando plataformas online de competições, de brincar, né? É possível utilizar, lógico, pensando em tempo reduzido, né, organizando, fazendo combinados e tudo mais.
mas é possível também utilizar, né, do computador, também utilizar de celular ou iPad para atividades cognitivas que desenvolvam o cérebro. Atividades para pré-escola também podem ser utilizadas, né? Tanto online como presencial, como atividades que a gente chama jogos, brincadeiras de stop and go. O que quer dizer isso, né? A criança ela deve inibir um impulso. Então, por exemplo, a gente pode pedir para a criança pular numa bola, tem umas bolas que tem como se fossem duas orelhinhas, ela pode pular, tendo ainda que contornar obstáculos, que podem ser cones no chão, almofadas, e aí, a hora que para a música, ela tem que parar, congelar, né? Aí, volta a música, ela continua pulando, pulando, contornando os obstáculos, para a música ela tem que parar, congelar, né? Então, tudo isso é muito, muito importante nessa relação, né? Adulto-criança, criança-criança, tudo isso vai melhorar a qualidade de desenvolvimento, né, para essa criança. Esses são alguns jogos também que vão trabalhar o lobo frontal. Esse jogo se chama Fantasma, tem à venda aqui no Brasil, e você tem algumas formas de usar. Uma delas é, por exemplo, se você vê essa carta, só tem um objeto que a criança pode pegar, que é a cadeira vermelha, tá igual. O livro que é verde, esse é azul. Então, você só pode pegar a cadeira. Agora, aqui você só pode pegar o livro, porque o fantasma não é cinza. Agora, nesse, você não tem nada que é igual. Aí você tem que eliminar. Então, você tira o rato, tira a poltrona, tira o fantasma que é branco e tira a garrafa que é verde. O que sobra? O livro, tá? Então, é um jogo que vai trabalhar muito a flexibilidade cognitiva, muito bom para esse desenvolvimento cerebral. O próprio xadrez é excelente para um desenvolvimento dessa área do lobo frontal. O senha também, que tem várias estratégias. O sudoku, que existe o sudoku infantil, todos eles desenvolvem muito esse lobo frontal. Eu gosto muito desse livro, que chama-se 15 Minutos com o Seu Filho. Foi escrito pelo Joaquim Quintino Aires, um português, e ele afirma que o tempo que passamos com os filhos deve ser um tempo de qualidade. Então, eu vou concluir aqui o meu trabalho falando bastante desse tema que é o qualidade com a criança, que é, inclusive, o título do trabalho. O truque de uma boa relação é a qualidade e não a quantidade. 15 minutos podem ser suficientes para essa boa qualidade relacional. Nunca inicie um momento de relação se você está preocupado com algum assunto, se tem pouco tempo, se está atrasado para um compromisso ou se está zangado com o seu filho por algum motivo. Se tem 15 minutos, aproxime-se do seu filho e espere. Quando ele fizer algum gesto ou produzir algum ato, faça o mesmo. Se ele repetir o que havia feito, então repita você o que você havia feito também. Se ele é mais crescidinho e já fala, dê continuidade ao que ele diz. Não mude o tema. Continue o mesmo assunto. Só mude quando ele mudar. Aguarde que seja o seu filho a iniciar uma brincadeira ou uma história. Tente compreender e responder ao que ele está brincando ou falando. Continue dentro deste mesmo guia de atividade que ele está criando. Não que você criou, e sim que ele está criando, respeitando a iniciativa dele. Pode acrescentar partes da história
desde que você não altere o sentido. Se ele alterar o sentido, mudar de assunto, tudo mais, acompanhe-o mudando também. Para provocar esta explicação por parte do seu filho, você deve ser um ouvinte atento. Escute mais do que fale. Faça muitas perguntas, sem receio de que está exagerando. Fique junto com ele, né? Entre no mundo dele, no universo dele. Permita que ele fale sobre a sua vida e sobre a vida das pessoas que interessam a ele, né? E participe, pergunte, mas por quê? Mas como? Me explica melhor, eu quero entender. Aprenda a nomear as suas emoções e sentimentos. Nomeie também as emoções e sentimentos do seu filho, até para ele internalizar isso. Faça sínteses do que ele diz. Não esconda do seu filho tudo o que lhe pode provocar sofrimento. Fale com o seu filho sobre as coisas más, como fala sobre as coisas boas. Nunca desvalorize uma situação de sofrimento, né? Portanto, para auxiliar na passagem daquele que nasce humano e vai tornar-se pessoa, acreditamos que o mais importante não é o que fazer, mas o como fazer. Dessa maneira, pais devem estabelecer uma boa relação com os seus filhos, considerando-os como indivíduos únicos, para os quais deve ser proporcionado condições para que ocorra o desenvolvimento. Pais bem orientados e comprometidos com o bem-estar de seus filhos serão capazes de promover um adequado neurodesenvolvimento cognitivo a essas crianças. Um trabalho conjunto entre escola e família, comunidade, passe fundamental. Bock afirma que o homem transforma e é transformado em suas vivências. Portanto, relações envolvem trocas nos dois sentidos. Um constitui o outro, transforma o outro em um processo que foca o melhor desenvolvimento em prol de uma melhor adaptação à realidade. Muito obrigada por essa oportunidade de compartilhar esses conhecimentos. Aqui está o telefone do Sinapse, 11, em São Paulo, 4327-1672. Aqui está o meu e-mail, carla@ramark.com.br. Eu estou à disposição. Aqui estão as minhas referências bibliográficas. Muito obrigada por essa oportunidade mais uma vez.